né? Porque, frente aos deputados, né? A gente não pode deixar Bolsonaro ser esquecido. Eu tô com a raiva dos deputados e graças a Deus não sou eu que tô com raiva sozinho. Os deputados, eu digo, né? Deputados, senadores, políticos em geral. O Renzo Grace não é nada, né? A não ser um professor de artes marciais, já foi lutador também, mas gosta de política, sempre foi próximo aí dos Bolsonaro. Ele escreveu aquele típico texto que eu acho que representa toda pessoa de direita, do povão e que gosta do Jair. O Renzo fala assim, ó, eu vou falar algo que vai irritar muita gente, mas a verdade não pede licença e não estou nem aí para os mimizentos. Eu não sou petista, eu nunca fui petista, eu nunca serei petista. Mas hoje eu tiro o chapéu sim para os petistas. Eu digo isso sem nenhuma ironia. Petistas, nesse ponto, vocês têm o meu respeito. Porque se 10% do que está acontecendo com o Bolsonaro estivesse acontecendo com Lula, o Brasil já teria parado. Ruas tomadas, pressão internacional, parlamentares em pé de guerra com sangue nos olhos, militância organizada, barulho, reação. Vocês conseguem imaginar o que estaria acontecendo se fosse com o PT? Enquanto isso, o que faz a chamada direita? Silêncio, cálculo, covardia. A direita brasileira é uma fraude moral. Parlamentares que se elegeram nas costas do Bolsonaro e quando chegou a hora de defender quem os colocou lá, simplesmente virou o rosto. Parlamentares que só têm mandato porque Bolsonaro sangrou, que só têm voz porque Bolsonaro apanhou, que só existem politicamente porque Bolsonaro pagou o preço mais alto. E agora? Agora finge normalidade, finge imprudência, finge estratégia. E não é estratégia, é ingratidão rasteira. Bolsonaro foi grande demais para um povo pequeno demais. Deu a saúde, a paz, a própria vida por um país que não tem coragem nem honra para retribuir. Jesus virou mesa no templo, chutou o balcão da hipocrisia, chamou os falsos de falsos e é isso que precisa ser feito agora, porque o erro não foi Bolsonaro, o erro foi acreditar que essa direita merecia alguém como ele e não merece. Fica aqui para registro o meu pedido de perdão, perdão Bolsonaro. Esse é o sentimento que todo povão, né, vem expressando aí nas redes sociais. Faço lá live, artigo do Zap, tá todo mundo indignado com o que está acontecendo. Para mostrar para vocês que, sabe, seria o que os nossos políticos fazerem. Cara, veja o Melo Araújo. O Vilimigo ali escreveu algo que é recorrente. A notícia é a seguinte, ó. Vice-prefeito de São Paulo lança campanha de envio de cartas a Bolsonaro. Mandar um monte de carta para atrapalhar, para deixar logo a polícia nervosa e Bolsonaro ver como ele é querido. Aí o que o Vilimigo fala, né? Quantas oportunidades o Melo Araújo mostrou-se grato, leal e parceiro de Bolsonaro. Não precisa de pedido, não precisa de pressão, não precisa de cobrança. Simplesmente ele vai lá e busca ajudar de alguma maneira. É só esse tipo de comportamento que eu acho que a gente estava esperando da classe política. O cargo de vice-prefeito não subiu a cabeça e ele segue ajudando. Segue denunciando, segue fazendo coisa. Toda vez, gente, que tem alguma coisa muito grande envolvendo o Bolsonaro, o Melo Araújo dá um jeito de cavar uma entrevista na imprensa para dar a opinião dele. Obviamente defendendo o Bolsonaro, defendendo a direita, defendendo as vítimas da perseguição judicial. E o Melo Araújo, pô, consegue cavar um espaço na imprensa, sabe? O que custa para as outras pessoas? Sabe? E custa. Tem uma bancada de mais de 90. Teve gente que já foi ministro no governo Bolsonaro. Não abre a boca. Não abre a boca. Mas quando chegar na eleição, ele vai pedir o teu voto. Pra você ver que tem muita coisa que podia estar sendo feita. Não podiam ter feito isso daqui antes? Mas antes tarde do que nunca, né? Senadores que já assinaram um pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária para Bolsonaro. Tem 22. Podiam estar vocalizando isso há muito tempo. Há muito tempo, lutando com isso enquanto senadores da República. Falar, cara, o que está acontecendo é inaceitável, é totalmente descabido. Os parlamentares da direita, viu? Vou te falar, irmão. Rapaz, é muita inação. Aí vamos lá. Bolsonaro e diversas pessoas seguem presas, sendo maltratadas por um golpe que nunca aconteceu, por uma baderna que nunca foi tentativa de golpe, desestabilização de Estado, aquela balela toda, né? Muito mesmo, golpe com violência com arma, pelo amor de Deus. Aí ontem,
Lula resolveu fazer um ato pelo 8 de janeiro. Ai, eu vejo umas coisas assim, isso me incomoda, sabe? Porque eu fico pensando nas pessoas comuns que estão até hoje presas. Enfim, a Lula fez lá o ato, ali como vocês podem ver. Aí a própria Globo relata. Cerimônia que relembrou atos golpistas teve veto ao pele da dosimetria como centro, o que transformou o ato em um evento apenas do executivo. Ninguém foi, gente. O Colombo não foi, o Gumata não foi, nenhum ministro do judiciário apareceu. De tão ridículo que é essa situação. Ato pela democracia. Sabe, o cara marca isso pra vetar o pele da dosimetria. Pra pessoas comuns ficarem presas. Com Brasília vazia, Planalto convoca servidores para o ato do 8 de janeiro. Afinal de contas, Lula e o povo não podem dividir o mesmo espaço, não há afinidade. No máximo, o PT vai colocar aquela plateia nada orgânica. A farsa do 8 de janeiro não ecoa na maior parte da sociedade. As redes sociais impediam a lavagem cerebral por parte da imprensa do Supremo. Aí o Lula chamou, né? Vamos lá, servidores, vamos participar. Temos imagens. Olha como tá lotado. Estou acompanhando a cerimônia do governo Lula em defesa da democracia. Cerimônia que serve para lembrar o 8 de janeiro. Os presentes ali são membros dos movimentos sociais, congueiros, servidores públicos dos ministérios que foram convidados, né? Assim, não vá não, para você ver se você não é demitido ou punido. E integrante do MST. O povo simplesmente não comprou a ideia oficial sobre o 8 de janeiro e não teve a menor disposição em participar dessa comemoração do governo Lula. Um fracasso completo. Gente, a gente lida com isso aqui, mas isso aqui não pode ser normal, um fracasso como esse. Porque se é um negócio realmente importante, relevante, tipo, pensa, o 7 de setembro, você está lá pela independência do Brasil e tudo mais, é um evento para ser um evento popular. O povo está valorizando isso como parte da luta, sabe, em torno da construção, sei lá, né, da sua visão de país, do espírito nacional. Olha para isso aqui, gente, não foi ninguém. Não foi ninguém. Ninguém da população resolveu ir. Levantamento. Em números. Ato de Lula tem apenas 1.200 pessoas. Numa cidade do tamanho de Brasília. Aí o que é que faz a Globo? A câmera com o zoom no máximo para não expor o circo. Um presidente não eleito, sem povo, sem força política, apenas um velho degenerado, saqueando um país apodrecido. Aí tá ali, ó. Isso é errado, Lula, Alckmin, Janja. Negócio ridículo, sabe? Celebrando que o PL da dosimetria, que não anistia ninguém, foi vetado. É um grande circo, é muita maldade. Aí tu vê, nem o Fachin foi. Fachin quebra alinhamento com o Lula no 8 de janeiro e tenta despolitizar o Supremo. Não foram só Alcolumbre e Mota que deixaram de ir. Basicamente ninguém foi. O único deputado do Centrão que apareceu, segundo a imprensa, a matéria do Metrópolis, foi o Juscelino, só, ex-ministro do Lula, que apoio para se eleger lá no Maranhão. Acabou. A ausência mais emblemática foi a do Fachin. Aqui não foi, não. Foi a primeira vez que o representante máximo do judiciário não esteve presente desde que os prédios dos três poderes foram vandalizados há 3 anos atrás. Com o não comparecimento, que só foi informado ao cerimonial do Planalto 1 hora antes da cerimônia começar, Fachin evidenciou que o ato organizado pelo Lula perdeu de vez a institucionalidade. Deixou de ser uma cerimônia suprapartidária para tornar-se de vez um ato político às vésperas da eleição. Então, se é um ato político, é porque o que foi feito ontem condiz com a postura da esquerda. Ou seja, a Raquel Landi está falando que ser de esquerda no Brasil é defender perseguição de pessoas. Pronto, finalmente uma matéria justa, né? Isso é a política da esquerda. Defender perseguição e achar isso bonito. O argumento do governo é que a oposição esvazia o ato por motivações eleitorais. A ausência do judiciário coloca esse cheque. Ninguém foi. Fachin desistiu de ir depois de ser informado que Lula ia utilizar do evento para vetar o pele da dosimetria. Colocou-se então acertadamente na posição de julgador, como é muito provável que o Congresso derrube o veto e que alguém questione a legitimidade do ato na justiça. Fachin achou melhor não se comprometer. Aí tu vê a cara de pau, né? Todo mundo sabia que o Lula ia vetar, tá sendo anunciado há dias. Aí vem um palinho da força.
Relator do PL da dosimetria na Câmara critica veto de Lula, rasgou a bandeira da paz. Quando que Lula levantou a bandeira da paz? Quando houve qualquer tentativa de paz? Por parte de Lula, por parte do Judiciário, por parte do Centrão. Uma chantagenzinha. Eles vieram com esse PL da dosimetria para abafar a anistia. Porque quanto mais tempo passava, mais difícil ficava de segurar a anistia. Aí, todo o teatro do Lula. Ele vai vetar, porque ele sabe que o Congresso vai derrubar o veto. E depois de derrubar o veto, já se fala que, possivelmente não o PT, mas o PT vai pedir pro PSOL, o PCdoB, um desses partidos de sua base, contestar no Judiciário. E isso é proposital, que é para quê? Que tá ali, ó. Projeto da dosimetria deve ser questionado no Supremo. Avalia o ministro da Corte e eles já pensam nos próximos passos. Que é para quê, gente? Que é para chegar lá e o Judiciário não quer, assim, deixar. Não é constitucional o que o Senado fez. Porque como é que vai ser as notícias? Vai vir a Daniela Lima, Andréa Sadi, Natuza Neri, Otávio Guedes, todo o esgoto, né? A nata do lixo da grande imprensa para falar, tá vendo aí? Vocês dizem que o Supremo persegue pessoas, mas o Supremo Tribunal Federal não anulou o PL da dosimetria. Se o Supremo realmente perseguisse pessoas, não estava fazendo isso. Vai ser ou não vai ser isso daí que vão fazer? Então eles vão questionar que é para mostrar que o Supremo luta pela liberdade. Durma com essa.